Abramos as nossas Bíblias mais uma vez. Apocalipse, último livro da Bíblia. É João que escreve, inspirado por Deus, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos olhar para os versículos de 1 a 6. Domingo passado, irmãos, nós aprendemos com a carta de Cristo à igreja de Tiatira. Nós estamos olhando para as cartas que Jesus Cristo manda às igrejas da Ásia Menor. E domingo passado, seguindo a sequência, então nós estamos olhando para todas as cartas, para 7 cartas que Jesus escreve, manda para essas igrejas. Domingo passado, nós aprendemos com a carta de Cristo à igreja em Tiatira. E nós estudamos o tema Jesus, o verdadeiro Senhor que chama a sua igreja à fidelidade. Nós aprendemos em primeiro lugar, Jesus tudo vê. Jesus tudo conhece, nada é oculto ao Senhor, tanto os sinais de vida, como existia naquela igreja, quanto pecados ocultos, que também existiam naquela igreja. Jesus tudo perscruta, nós aprendemos, Jesus todo conhece. Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus Cristo, ele não tolera o pecado, e é isso que ele diz à igreja de Tiatira. Ai daquele que se levanta contra a igreja de Cristo Jesus. E dentro da igreja de Tiatira estavam surgindo falsos mestres, falsos ensinos. Existia lá uma profetisa que estava ensinando coisas erradas aos crentes em Tiatira. Jesus Cristo diz o seguinte: olha, acertem as coisas aí. Não aceitem ensinos errados dentro da igreja. Eu farei justiça, eu pesarei a mão sobre esta profetisa e sobre todos estes que estão seguindo os seus ensinos. Jesus Cristo é aquele que não tolera o pecado, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Precisa existir mudança, transformação de vida. E nós aprendemos também, com esta carta à igreja de Tiatira, Jesus, aquele que dá vitória e recompensa os seus. Jesus é aquele que edifica, Jesus é aquele que sustenta, Jesus é aquele que anima a sua igreja. É Ele também que recompensa o fiel, tanto que ele diz aos crentes em Tiatira: dar-lhe-ei a estrela da manhã. O próprio Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã. Hoje nós estudaremos Apocalipse, como disse, capítulo 3, entramos no capítulo 3, finalizamos domingo passado o capítulo 2, e nós entramos agora no capítulo 3, farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. Acompanhem, por favor, a leitura que farei com muita atenção da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, carta à igreja em Sardes. Carta à igreja que se encontra na cidade de Sardes. Nos diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que temos nas nossas mãos. Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. O Senhor já nos ensinou grandes coisas durante toda essa liturgia do culto. Leituras que foram feitas, cânticos que foram cantados. E agora, Senhor, nós temos o privilégio de olhar mais atentamente e por um período um pouco mais longo para a tua palavra. Senhor, pedimos, trabalhe nos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a tua vontade e que o teu Santo Espírito aplique nos nossos corações o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu proponho que estudemos nessa noite, olhando para o texto, o seguinte tema para a nossa instrução. É uma pergunta: vivos ou mortos? Vivos ou mortos? Nós já passamos pelas cartas de Jesus às igrejas, algumas igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e também a igreja em Tiatira. A igreja de Éfeso, Jesus disse: conheço as tuas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança e que não pode suportar ensinos errados de homens maus. Mas contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. Esta é a palavra de Jesus Cristo à igreja em Éfeso. A igreja de Esmirna, Jesus disse: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E Jesus diz à igreja de Esmirna: sê fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, Jesus disse: tu conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Tenho contra ti alguns que sustentam a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. Arrepende-te, esta é a palavra de Jesus à igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, Jesus disse: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho contra ti o tolerares essa profetisa que seduz meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Percebam, irmãos, perceba que até agora Jesus reconhece virtudes nessas igrejas. Mas também Jesus percebe, enxerga, vê, conhece pecados também dentro dessas igrejas. Jesus agora, ele não vê virtudes em relação à igreja em Sardes. É diferente o olhar de Jesus para a igreja em Sardes. Essa igreja achava que estava tudo bem, mas não estava. A cidade de Sardes era um polo militar, como as outras cidades que já passamos. Era uma fortaleza. Grande parte da cidade de Sardes foi edificada sobre um monte. 80% da cidade de Sardes foi edificada num monte. Sendo assim, irmãos, para invadir a cidade, o inimigo tinha apenas uma entrada. Eles se achavam fortes, resistentes. E era um ditado antigo: aquele que imaginava coisas grandiosas
dizia para esse: você acha que é possível subjugar Sardes? Você acha que é possível invadir Sardes? E a cidade de Sardes era este polo militar, uma grande fortaleza. E aquele que queria invadir a cidade tinha apenas uma opção, uma única entrada, que se estivesse bem guardada, vigiada, seria algo impossível. Mas o que parecia impossível aconteceu 2 vezes. Primeiro, os persas invadiram a cidade de Sardes e destruíram a cidade de Sardes. 300 anos depois, os seleucidas invadiram a cidade de Sardes. Aquela fortaleza eles achavam que eram indestrutíveis. Foi mais uma vez invadida e destruída. Os habitantes de Sardes pensavam que estavam protegidos e por isso negligenciaram a guarda e foram destruídos. Parece que essa mentalidade influenciou a igreja cristã dentro da cidade. Eles achavam, esses crentes, essa igreja, achavam que eles estavam seguros, eles estavam bem, mas Cristo diz: vocês não estão bem. Vocês têm fama que estão vivos, mas vocês estão mortos. Esta é a dura palavra de Jesus Cristo à igreja em Sardes. Irmãos, eu quero aprender com vocês duas coisas, olhando para esse texto. Em primeiro lugar, nós veremos uma grande exortação de Jesus a essa igreja. Volte os seus olhos, eu costumo ler o texto mais uma vez, extrair do texto sagrado as verdades contidas no texto, aquilo que Deus tem a nos ensinar. Então quero ler mais uma vez os 3 primeiros versículos, porque nestes 3 primeiros versículos nós temos uma grande exortação. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Primeira grande verdade, primeiro grande ensino que nós temos aqui, é uma grande exortação para aquela igreja. Como em todas as cartas, esta é direcionada ao líder da igreja. Já vimos isso nas anteriores. Ao pastor da igreja, aqui chamado de anjo, a ideia de mensageiro. Então, quando nós olhamos para 7 igrejas, as 7 cartas que essas igrejas recebem, é direcionada ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao pastor, ao líder da igreja. O remetente também é o mesmo a todas as igrejas, o próprio Jesus, aqui chamado de aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que será que significa isso? Aí você pode perguntar, mas Espírito não é só um? Não é somente o Espírito Santo? 7 Espíritos ou o Espírito sétuplo? Você pode pegar esse texto, também a tradução melhor é o Espírito sétuplo. Ou seja, 7 no texto bíblico tem um sentido de completo, perfeito. Então, quando João, inspirado por Deus, ele escreve e ele diz que Jesus Cristo é este que tem os 7 Espíritos, é este que tem o Espírito sétuplo, perfeito, íntegro, total, completo. O próprio Espírito Santo. As 7 estrelas
Como o próprio João diz lá no capítulo 1, são 7 mensageiros ou 7 pastores das 7 igrejas. Esse Jesus Cristo que tem o Espírito Santo completo, perfeito, único, é o mesmo Jesus que tem os 7 pastores nas suas mãos. É Jesus Cristo que cuida da igreja, é Jesus Cristo que pastoreia a sua igreja, é Jesus Cristo que ensina a igreja, é Jesus Cristo que é o Senhor, é Jesus Cristo que é o pastor do rebanho, é Jesus Cristo o nosso Senhor. E Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras. Irmãos, nós vimos isso quando Jesus Cristo escreve a primeira igreja. Esse Jesus que anda entre as 7 igrejas, esse Jesus que caminha entre estas 7 igrejas da Ásia Menor. E nós aprendemos no início que estas 7 igrejas, elas exemplificam a igreja de Cristo Jesus de todos os séculos, desde o início. É esse Jesus que conhece a sua igreja, é esse Jesus que conhece as nossas vidas, é esse Jesus que conhece o nosso coração. E Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as obras desta igreja. Jesus conhecia as obras das igrejas e destaca na igreja de Sardes: olha, vocês têm nome de que vives, mas estás morto. Vocês estão achando que vocês estão bem, está tudo certo, mas não está. Vocês têm um nome de que vives, estás morto. O que evidenciava que aquela igreja estava morta. O que Jesus Cristo viu naquela igreja? Aquela igreja era conhecida como uma igreja viva, atuante. O que Jesus então estava vendo, que eles não estavam vendo. Versículo de número 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aquela igreja achava que estava tudo certo, tudo bem, viva, eficiente, forte, mas Jesus Cristo diz assim: olha, as suas obras não são íntegras. Ou seja, aquela igreja estava sendo influenciada pelo meio onde ela estava. Aquela igreja estava sendo influenciada pelo contexto daquela cidade. O versículo 2 inicia: ser vigilante. Vocês não estão atentos, vigiem. Sejam vigilantes, vocês não estão sendo, mas eu vigio a minha igreja, eu conheço a minha igreja, disse Jesus Cristo. Irmãos, se não fosse Jesus conosco, se não fosse Jesus com a sua igreja, se não fosse Jesus do nosso lado, se não fosse Jesus trabalhando no nosso meio, se não fosse Jesus edificando a sua igreja, se não fosse Jesus trabalhando em nós, o que seria de nós? Se não fosse Jesus trabalhando na igreja, o que seria da igreja? Que foi perseguida, que foi maltratada, cristãos que foram mortos, estão sendo mortos hoje ainda por causa de Cristo Jesus. E a exortação de Jesus Cristo para essa igreja de Sardes é: sede vigilante. Como? Como vigiar? Irmãos, é o que nós fazemos todos os domingos, o que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos aqui. É o que nós fazemos todas as quartas, quando nós nos reunimos. É o que nós fazemos todas as quintas, quando nós nos reunimos. É todas as vezes que nós buscamos, adoramos a Deus. É todas as vezes que nós adoramos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É toda vez que nós ouvimos a sua voz, nós somos guiados por Ele, e nós lutamos por uma vida santa, obediente. São todas as vezes que nós levamos o Evangelho para aqueles que não conhecem sobre Jesus Cristo. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós estamos fadados à morte. E é isso que Jesus diz à igreja de Sardes. Está tudo bem, está tudo tranquilo, nós estamos vivendo bem, e Jesus diz: olha, vocês estão achando que estão vivos, mas não estão. Acordem. Acordem.
Jesus viu algo acontecendo na igreja de Sardes. Assim como a cidade, a igreja se gloriava também no passado de glória, de poder. A fama da cidade e da igreja era que estavam vivas, mas não estavam. Havia morte naquela igreja. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Jesus diz à igreja de Sardes, nós não podemos nos enganar, porque parece que a igreja de Sardes era uma igreja saudável, comparada a algumas das 7 igrejas que já passamos. Dessa igreja de Sardes não parecia existir perseguição política, como existia em algumas igrejas. Na igreja de Sardes parecia não existir falsos mestres, falsos ensinos. Não tinha a profetisa Jezabel como teve lá em Tiatira. Não existia dentro da igreja de Sardes os nicolaítas. Parece que não existia nenhum pecado grave, parece que não existia imoralidade dentro dessa igreja. Talvez por isso eles pensavam ser uma igreja saudável, viva. Uma igreja sem problemas, aparentemente, mas uma igreja sem vida. Eu não sei você, mas eu tenho certa dificuldade para cuidar de plantas. Via de regra, a planta vai morrer na minha mão. Coloco água, tento colocar algumas coisas para fortalecer a planta, mas vai chegar um momento que ela vai morrer. Lá em casa a gente já sabe, vai morrer. Sabe o que alguns fazem? Compram plantas artificiais, bonitas, coloridas. Tem até planta que eu chego em alguns consultórios médicos, eu coloco a mão para ver se é de verdade. Já fez isso? Mas mesmo parecendo viva, está morta. E sabe qual que é o desejo do meu coração? Ter uma samambaia verde, bonita, mas eu não dou conta, vai morrer. Irmãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber e responder essa pergunta: será que estamos realmente vivos? Ou será que é apenas aparência? Será que nós temos aparência de crentes? Será que nós temos aparência que nós somos de Jesus Cristo? E será que realmente somos? Deus nos chama para uma vida diferente, uma vida realmente viva, não de aparências. Eu quero ler com você um texto de Mateus capítulo 5. Olha só o que nós encontramos em Mateus 5. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo destes versículos. Mateus 5. Versículos 13 a 16. Mateus 5, do versículo 13 até o versículo 16. Leiamos. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. E é isso que a igreja de Sardes perdeu. Eles estavam vivendo, eles tinham fama que eles estavam vivos, eles tinham fama que a igreja é uma igreja saudável, boa, bonita, grande.
Talvez muitos cristãos faziam parte daquela igreja, daquela comunidade. Mas Jesus conhecia aquela igreja profundamente. E Jesus diz assim: olha, vocês estão enganados, vocês estão achando que estão vivos, mas vocês estão mortos. Mortos. Aí quando nós olhamos para esse texto, Jesus Cristo ensinando aos discípulos, aquilo que Ele nos ensina também nessa noite. Irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. O sal faz a diferença, a luz faz a diferença. E será que nós estamos fazendo diferença onde nós estamos? Nós não somos chamados apenas para boas obras, boas atitudes, boas ações. Nós somos chamados como testemunhas, nós somos chamados para falar de Cristo Jesus em todo lugar. Nós não somos chamados para causar boa impressão nas pessoas. É isso que a igreja de Sardes estava fazendo, causando boa impressão nas pessoas. Só que Jesus Cristo, Ele não se alegra de boa impressão. Jesus Cristo não se alegra quando alguém olha para você e fala assim: que bonzinho você é. Tem tanta gente boa por aí que não confia, não crê em Cristo Jesus. É falando de Jesus Cristo que as nossas boas ações serão diferenciadas dos outros que não creem em Cristo Jesus. Quando eu falo de Jesus Cristo, existe esta grande diferença, porque tem tanta gente fazendo boas ações por aí, não é verdade? Com vários motivos, ou por vários motivos. Nós devemos falar desse Jesus Cristo, e talvez foi isso que a igreja de Sardes perdeu. E Jesus Cristo chama a atenção desses crentes e diz assim: olhe, fiquem atentos, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Jesus Cristo olha para aquela igreja de Sardes e ainda vê sinais de vida naquela igreja. Além de uma grande exortação de Jesus Cristo à igreja de Sardes, nós podemos ver também um grande encorajamento de Jesus àquela igreja. Volte os seus olhos para Apocalipse capítulo 3, agora os versículos de 4 a 6. Diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira palavra de Jesus à igreja de Sardes é uma exortação: vocês estão mortos, mas existe aí sinais de vida. Vigiem, acordem. Irmãos, é a palavra de Deus para nós hoje. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ser vigilantes. Agora Jesus encoraja os fiéis em Sardes, Jesus encoraja os seus e diz: tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. Poucas pessoas dentro da igreja de Sardes eram fiéis ao Senhor. Lembra da história de Elias? Como, na sua fidelidade a Deus, ele enfrentou e matou os 450 profetas de Baal? Quando Jezabel fica sabendo que Elias fez isso com os profetas de Baal, ela fica sabendo e ameaça matá-lo. Elias foge. Ele entra dentro de uma caverna. Deus chega para Elias e pergunta para Elias: Elias, o que fazes aí? Lembra da resposta de Elias? Elias diz a Deus: Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Essa foi a palavra de Elias para Deus. Deus anima Elias, responde a Elias, lá no versículo 18, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e Deus diz a Elias: Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Agora, Jesus diz à igreja de Sardes: tem alguns aí que eu conservo puros. Tem alguns na igreja de Sardes que continuam fiéis. Jesus é este que preserva os seus, Jesus é este que sustenta os seus. E na igreja de Sardes tinha alguns poucos que não haviam se contaminado, não tinham caído na tentação que a maioria da igreja caiu, de serem crentes discretos e invisíveis. Às vezes nós tentamos viver dessa forma, né? Um cristianismo discreto. Discreto. Diz que um soldado foi para a guerra, um soldado cristão foi para uma guerra, e ele voltou da guerra vitorioso. Chegaram para ele e perguntaram: mas como você fez na guerra, você que é um cristão? Essa fé que você tem em Cristo Jesus, como que você fez? Ele disse o seguinte: eu não contei para ninguém que eu era um cristão. Esse é o cristianismo discreto. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. E é isso que a igreja de Sardes estava vivendo, mas poucos ali eram fiéis a Deus. Eles não caíram na tentação que a maioria da igreja caiu, de serem crentes discretos e invisíveis. Esses poucos fiéis corriam o risco de serem taxados, perseguidos, privados, excluídos, terem os seus nomes riscados dos registros jurídicos da cidade, perdendo privilégios, perdendo direitos. Irmãos, ser cristão nessa época era correr um sério risco. Serem perseguidos, maltratados. Lembra quando Jesus Cristo fala com a igreja e diz assim: olha, vocês são pobres, por causa do Evangelho. Eles eram privados, eles eram perseguidos, maltratados, muitos perderam privilégios, direitos. E Jesus olha para esses poucos e faz uma promessa maravilhosa. Jesus promete para eles no versículo 4, acompanhe por favor: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Os que não contaminaram, não se contaminaram, não se acovardaram, foram perseguidos. Os que perderam privilégios, estes andarão com o Senhor Jesus Cristo. Que grande promessa! Vocês já ouviram a expressão: fulano anda com ele? Ó, fulano de tal anda com o chefe. Já escutou essa expressão? E Jesus Cristo agora olha para esses fiéis e diz assim: olha, estes que não se contaminaram, estes andarão comigo. Que importa, irmãos, não andarmos com autoridades dessa terra, se nós podemos andar com Jesus Cristo? O que são as autoridades dessa terra comparados a Cristo Jesus? Nós podemos ser amigos desse Jesus Cristo, andar com Ele. Que importa se nós perdermos o reconhecimento, o status, os privilégios desse mundo, se Jesus promete que nós andaremos com Ele. E no versículo 5, nós seremos vestidos de branco. O que significa isso? Pureza. O que significa isso? Sinal de honra. O que significa isso? Sinal de glória, dignidade. Aqueles fiéis, poucos fiéis da igreja de Sardes,
por professarem a Cristo, podiam ter seus nomes, reputação riscados da sociedade, esquecidos daquela cidade. Mas esses mesmos perseguidos por causa de Cristo, no versículo 5, esses mesmos teriam os seus nomes no livro da vida, e seus nomes não seriam de modo algum apagados. Irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. É isso que Jesus Cristo nos promete. E muitos querendo status, muitos querendo posição, muitos dizendo assim, olha, eu ando com o rapaz, com o cara, com o político, eu ando com o chefe. Jesus Cristo diz assim, olha, os fiéis andarão comigo. Que grande privilégio nós temos. Mas mais que isso, nós vestiremos esta roupa branca, nós seremos reconhecidos, honrados por Jesus Cristo. Mais que isso, aqueles que professam Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, os seus nomes são escritos no livro da vida. Existe maior privilégio que este? Não, não existe. Não existe. Ter o nome escrito no livro da vida. E sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse texto? Que uma vez o nosso nome escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. Isso é maravilhoso, irmãos. E é isso que Jesus Cristo diz à igreja de Sardes. Olha, vocês que são fiéis, vocês terão algo maravilhoso, eu prometo para vocês que vocês andarão comigo, mais que isso, os seus nomes jamais serão apagados do livro. Talvez o nome desses crentes seriam riscados da sociedade, riscados dos privilégios de Sardes, por serem cristãos. Mas Jesus diz a eles, olha, mesmo que o nome de vocês, mesmo que a família de vocês sejam excluídas e esquecidas, eu não esqueço de vocês. Irmãos, que grande promessa que nós temos aqui do Senhor para nós. Que grande incentivo nós temos aqui para a nossa caminhada cristã. Não temamos, irmãos, aqueles que nos perseguem por causa de Cristo. Não temamos aqueles que podem manchar a nossa reputação e nos privar dos privilégios e direitos por causa de Cristo Jesus. Temamos a Cristo que pode nos dar a vida eterna. A vida eterna. Jesus Cristo pode fazer isso. Eu quero finalizar com uma pergunta. Como você está hoje? Vivo ou morto? Lembre-se, a palavra de Jesus Cristo é para uma igreja cristã lá em Sardes. Eles achavam que estava tudo bem, está tudo certo. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Irmãos, vida cristã é mais que isso. Isso é o básico. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja é o básico na caminhada cristã. Nós precisamos viver para Cristo Jesus. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Nós não podemos viver uma vida cristã, como a igreja de Sardes estava vivendo. Eles estavam se escondendo, não faziam mais diferença na sociedade, as pessoas não olhavam para eles agora como pessoas diferentes, mas como as pessoas têm olhado para você. Você é realmente um cristão? Você é alguém que realmente fala de Jesus Cristo onde quer que você esteja? Ou será que você tem vivido um cristianismo escondido? Seus amigos sabem que você é um cristão? Seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão? E é isso que Jesus está dizendo aqui, olha que algo maravilhoso no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É o mesmo Jesus que disse, olha, se você tiver vergonha de mim, eu terei vergonha de você depois. Se você não me confessar diante dos homens, eu vou dizer para você, eu não te conheço. Eu não te conheço.
Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, você pode até parecer que está vivo. Tem muita gente morto andando por aí. Muita gente morta andando por aí. Sabe por quê? Porque não tem Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Verdadeiros vivos mortos, ou mortos vivos, andando por aí. Outrora nós estávamos na mesma situação, mortos, andando por aí, até que Jesus alcançou o nosso coração. A pergunta que faço é: Jesus alcançou o seu coração? Você já é de Cristo Jesus? Se não é, quero convidá-lo a fechar os olhos e a falar com o Senhor. Às vezes nós valorizamos coisas desse mundo. Às vezes nós valorizamos posição nesse mundo. E é isso que esses crentes, lá do início da igreja cristã, estavam vivendo. Perseguidos, maltratados. Se eles não adorassem outros deuses, como nós vimos nas outras igrejas, eles sofriam. Eles eram perseguidos, maltratados, mortos. Agora nós chegamos na igreja de Sardes, parece que isso não acontecia com eles. Então eles viviam tranquilamente. E nessa vida tranquila de muitos cristãos, algo muito sério, muito perigoso está acontecendo. Se nós estamos vivendo uma vida muito tranquila, sem falar de Jesus, sem viver para Deus, sem existir mudança de vida, nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Precisa existir mudança de vida diariamente em nós. Deus habita nosso coração, as nossas vidas através do Espírito. E Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa vida. E Ele quer fazer isso com você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer trazer alegria para o seu coração. Talvez você já procurou em tantos lugares, e você não encontrou. Talvez você pensou assim: não, mas se eu conseguir cursar tal curso, fazer tal curso, tal faculdade, eu vou ter alegria, tranquilidade. Você até conseguiu e o vazio continua. Ah não, se eu fizer uma viagem, meu coração vai ficar alegre. Você fez a viagem, voltou e as coisas voltaram na mesma coisa, mesma situação. Tristeza. Sabe por quê? Porque você tem buscado no lugar errado. Só existe vida em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já trilhou muitos caminhos até chegar aqui hoje. Talvez você já tentou tantas outras coisas e você não encontrou sentido. Você teve algumas respostas para aquilo que você procurou, mas o vazio continua. Esse vazio só pode ser preenchido pela pessoa de Cristo Jesus. Então, abra o seu coração para esse Jesus. Ele quer morar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer trazer alegria para o seu coração, como nós vimos no Salmo 51, onde o salmista Davi estava em pecado e a alegria foi roubada do seu coração. E somente com o perdão de Deus, Ele restaura, Ele traz de novo a alegria para o nosso coração. Talvez você precise disso agora. Abra o seu coração para o Senhor. Confesse o seu pecado, diga a Deus: Deus, eu andei distante, eu procurei em outros lugares, eu procurei em outros deuses, eu fui rebelde contra o Senhor, eu não quis ouvir o Senhor, mas eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui. Me perdoe primeiro, Senhor, perdoa o meu pecado. E diga ao Senhor: Senhor, habita o meu coração, transforme a minha vida, transforme a minha história. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. A advertência à igreja de Sardes é: vigiem, corram, acordem.
porque aquilo que está vivo pode morrer ainda. A palavra de Deus para nós aqui hoje é uma palavra de vida. Esse é o momento de abrir o coração para Jesus. Abra o seu coração para esse Jesus. Esse é o momento de você encontrar vida, salvação, alegria e transformação para a sua vida. Senhor Deus, nós, nesse momento, oramos ao Senhor e, primeiramente, agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age em nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que trabalha nas nossas vidas, um Deus vivo. Não é um Deus que está morto, mas é um Deus que está vivo. É um Deus que enfrentou a cruz no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Obrigado, Senhor, por essa certeza que preenche o nosso coração. Nos anima a continuar caminhando, nos anima a continuar vivendo para o Senhor. Nós temos muitos motivos, Senhor, para viver para o Senhor. Nós temos muitos motivos para adorar o Senhor. Nós temos muitos motivos, Senhor. Então nós queremos te agradecer por essa grande obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela certeza que preenche o nosso coração que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Mas eu oro também nesse momento, Senhor, por estes que estão aqui, que estão falando contigo, que já procuraram em outros lugares, que já tentaram outros caminhos. Mas, Senhor, trabalhe nesses corações, alcance esses corações, abra os olhos, Senhor, para que eles consigam enxergar que não existe outro caminho, não existe vida longe do Senhor. Então, Senhor, eu peço, alcance esses corações e converta esses corações ao Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor os traga para perto. Abençoe-os, nós te pedimos, em nome de Jesus. E pedimos também, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja. Senhor, nós não queremos viver como a igreja de Sardes, acomodados, parados, estagnados. Mas também nós não queremos viver um ativismo, sem foco, sem direção. Nós queremos, Senhor, uma igreja viva. Nós queremos uma igreja forte. Nós queremos uma igreja, Senhor, vivificada pelo Senhor. Então pedimos a ação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor esteja alcançando corações aqui, levantando os prostrados, animando os desanimados, alegrando o entristecido, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, abençoe a tua igreja reunida aqui, e abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos.